tarde a todos. Nós não temos slides, porque não estávamos programados para essa fala, né? Mas acho que, de qualquer modo, é muito importante agradecer à Câmara, à vereadora, e o espaço que a gente está tendo para falar sobre isso. E, mais do que isso, já que nós tocamos no assunto dos habeas corpus, acho que é também bacana as pessoas conhecerem um pouco como que é a experiência jurídica do acesso à cannabis medicinal no Brasil. Para começar com números, nós temos um grupo de advogados, que é a Reforma, que monitora essas questões dos habeas corpus e, enfim, na verdade é responsável pelos primeiros habeas corpus e pelas primeiras ações envolvendo o judiciário no acesso à cannabis medicinal. Até hoje, nós temos monitorados 40 pedidos de habeas corpus, com 28 salvo-condutos expedidos até agora. Né? Eu, pessoalmente, sou autora do 25º habeas corpus aqui no Brasil, e, diante desses números todos que nós escutamos sobre a eficácia dos medicamentos, sobre o encarceramento, enfim, sobre o custo do medicamento, é até frustrante nós estarmos aqui como advogados para falar que nós temos no Brasil, nós estamos aqui para comemorar que temos 29 salvo-condutos expedidos, o que é um número absurdamente ridículo diante da situação. Né? Então, acho que o nosso papel de fala aqui é justamente deixar bem clara essa questão que, muito embora essa discussão toda esteja sendo feita no âmbito médico, científico, algumas políticas públicas de redução de danos, nós não temos nenhuma certeza a respeito do acesso da cannabis medicinal no Brasil para os pacientes. Existem 3 maneiras de ter acesso à cannabis medicinal no Brasil. Nós temos a prescrição do médico, a autorização da Anvisa e a importação do medicamento individual. Nós temos a possibilidade de plantio individual através dos salvo-condutos, e temos o sistema das associações dos cultivos coletivos, que, na verdade, hoje no Brasil nós só temos uma associação que está autorizada judicialmente para fazer o plantio de cannabis medicinal e tem disseminado não só a cultura, como o medicamento às famílias que têm mais necessidade. Como a gente já viu aqui, o tratamento é muitíssimo caro. Né? Então, a partir de um determinado período, se não me engano, 2016 também, passou a ser possível que nós entrássemos com medidas liminares, cautelares, para que o Estado fizesse o fornecimento dos medicamentos. Então, hoje, aqui em São Paulo, no Brasil, nós temos alguns casos em que o Estado está condenado a custear o tratamento de um paciente de cannabis medicinal. Isso é bom, é interessante, porque, na verdade, esse é o papel do Estado mesmo, né, de fornecer a saúde. Mas, ao mesmo tempo, é preocupante, porque todos os medicamentos que são comprados pelo Estado para fazer o tratamento dos pacientes são importados a peso de ouro. Não só para o Estado, para todos, enfim. E aí, se nós fizermos, por exemplo, uma comparação com o slide do Dr. Pedro, que diz que a quantidade de cannabis, de maconha que é destruída no Pernambuco seria... a gente poderia até calcular uma hipótese de autossuficiência de tratamento da cannabis medicinal se o Estado não destruísse a cannabis. Chega a ser um contrassenso que a União, o Estado, até o município de São Paulo está condenado e está fornecendo precariamente cannabis medicinal para os pacientes que não têm condições de fazer a importação do medicamento, ou não têm condições, ou têm medo de plantar e extrair o óleo, né, porque, como nós falamos, quando a gente está falando de medicina, são modulares. Algumas pessoas não se sentem à vontade de praticarem atos contrários à lei, né, de estarem sujeitas a atuação do Estado e, de fato, se nós temos uma lei de drogas que diz que
porque é proibido, e aí a pessoa se esquiva até de um potencial terapêutico de tratamento, né? O que é importante também destacar é que, quando a gente fala da lei de drogas e da cannabis medicinal, o núcleo de proteção da lei de drogas é a saúde pública, né? Então, nós temos que discutir a questão da saúde pública relacionada à lei de drogas, porque nós estamos deixando de lado a saúde por conta da lei de drogas. Então, é uma conexão, não faz nenhum sentido que nós tenhamos uma lei de drogas que tenha como foco, como núcleo de proteção da lei, a saúde, sendo que ela não ajuda, ao contrário, piora e muito o acesso das pessoas à saúde. É um contrassenso. É importante que as pessoas tenham conhecimento de que existem alternativas jurídicas para o acesso à cannabis medicinal, que existem grupos e associações de apoio que fazem esse trabalho pro bono, gratuitamente, enfim, que promove esse acesso. Nós temos a Defensoria Pública, né, que também tem como papel fundamental auxiliar os pacientes que não têm condições de fazer a aquisição do medicamento importado, e isso já é uma realidade, já existem diversas ações nesse sentido. Muito mais ações no sentido de o Estado pagando o medicamento do paciente do que do Estado autorizando que o paciente faça o plantio e o custeio da sua medicação, né? Não, infelizmente, eu não tenho nenhuma resposta racional para esse movimento jurídico, mas a verdade é essa, que nós temos uma situação de pesos e contrapesos que estão em completo desequilíbrio. A questão do judiciário atuando preventivamente no que diz respeito à maconha, ou repressivamente quando existe a situação de prisão, e ninguém está olhando para a saúde pública, que é o núcleo de proteção da lei. Bom, sendo assim, eu vou passar a palavra para o Cristiano, que, inclusive, eu quero agradecer muito mesmo, que é quase uma realização estar aqui com o Cristiano, porque eu comecei a militar na cannabis medicinal por conta do meu marido, que é um paciente complicado, complexo. Ele usa a cannabis para substituir opiáceos, ele é amputado e tem uma osteomielite crônica e não pode fazer uso de medicamentos para dor. E aí, como o Rafael falou, não espere a sua família precisar disso para que você apoie essa iniciativa. Porque há 1 ano e meio atrás eu me deparei com essa situação e pensei, eu como advogada posso fazer alguma coisa, porque é um direito, nós estaremos pleiteando um direito fundamental, que é o direito à vida. Então, eu, como tributarista, com mestrado em Direito Internacional, talvez possa fazer alguma coisa. E foi mesmo nesse sentido, porque é elementar que nós temos uma situação de que as pessoas que têm direito à vida e à saúde com dignidade. E aí eu comecei a fazer, a estudar e tentar ter acesso a isso, e eu tive uma conversa com o Cristiano Marona 1 ano e meio atrás, e enfim, quando tive a oportunidade de conversar com ele, porque não existem, tudo é muito novo, e não existem muitos advogados que tenham experiência para trabalhar com esse tipo de demanda, né? E sentar numa mesa na Câmara Municipal, 1 ano e meio depois, tendo conseguido um habeas corpus para plantar cannabis medicinal, para mim é uma realização muito profunda. E não só, eu acho que talvez possa ser um exemplo para outras pessoas, porque, na verdade, essa mobilização, assim como a maconha é um medicamento modular, é um medicamento que você ativa em células, cada pessoa tem uma necessidade diferente. E, às vezes, a abordagem que você precisa é só a abordagem do seu ponto de vista, é o seu direito à saúde, o seu direito à vida digna, e não existe um sistema assim tão complexo de situações que te impeçam de conseguir isso. Esse é um exemplo mesmo, porque eu não entendia absolutamente nada de direito penal, eu nunca tinha entrado num fórum criminal na minha vida, e agora a gente está vivendo essa situação de uma maneira muito diferente, porque eu fui sensibilizada, porque um membro da minha família, uma pessoa que eu amo,
precisou de maconha e não pôde ter acesso. Né? Esse aspecto é muito importante. Cada um de nós aqui tem pelo menos uma pessoa no seu núcleo familiar direto que pode se beneficiar com o medicamento, com a cannabis, e a gente ainda aqui está discutindo que nós só temos 29 salvocondutos para as pessoas plantarem maconha medicinal, que é uma planta, né? Como a Renata falou da camomila. Né? Assim, desses 29 salvocondutos, nós temos um histórico muito pequeno de decisões negativas, né? Entre 10 e 11 decisões negativas, porque é um pleito legítimo. É um pleito legítimo. Então, nós orientamos aqueles que não têm acesso à importação ou à defensoria pública, ou que desejem efetivamente fazer o seu plantio, que procurem essa forma de tratamento, porque é um direito legítimo e que deve ser pleiteado por todos nós, inclusive como medida de alteração da lei, que aí agora acho que o Maroni tem muito mais propriedade para falar sobre a lei de drogas do que eu. E é isso. Muito obrigada. A Cecília já deu um panorama bastante, digamos assim, realista, né, do que nós encontramos hoje. A maconha é uma droga proibida, de acordo com as normas jurídicas, ela está entre as substâncias que são proscritas, não apenas no âmbito interno, mas também de acordo com as convenções internacionais, mas a nossa lei ela admite uma exceção, que é justamente o uso para fins medicinais e terapêuticos. Né? E a partir dessa brecha, houve, já há bastante tempo, iniciativas que objetivaram abrir espaços que permitam o uso medicinal da cannabis. E isso foi se ampliando ao longo do tempo. Hoje nós já temos quase 30 autorizações judiciais para que pessoas cultivem maconha para fins medicinais. E o grande obstáculo que nós enfrentamos hoje é a ignorância que as pessoas têm em geral, e muito especialmente os juízes, a respeito da maconha. Né? A maconha é ainda desconhecida da grande maioria da sociedade e dos juízes que vão julgar esses casos. Né? Então, tendo em vista que o próximo governo terá entre os seus ministros o Osmar Terra, que é um notório, digamos assim, defensor do proibicionismo, né? Ele, inclusive, já tive a oportunidade de debater com ele algumas vezes, e ele diz o seguinte, que o CBD é remédio, mas a maconha é droga. Né? Então, ele ignora o efeito comitivo, entourage effect, enfim, algo que a ciência já comprova hoje com bastante referência, literatura, etc., que justamente o que produz os benefícios terapêuticos e medicinais é o conjunto de canabinoides, que são quase 100, segundo o professor Carlini, né? Aliás, há ainda canabinoides a serem descobertos pela ciência, mas o fato é que esse conjunto de canabinoides é que produz o efeito positivo na saúde humana. E algumas pessoas, como Osmar Terra, como membros da bancada evangélica, enfim, como essa direita conservadora que tenta manter a maconha na proibição, ignoram o fato de que justamente não apenas o CBD, mas outros canabinoides são capazes de produzir efeitos benéficos para a saúde humana. E como a Cecília mencionou, trata-se de algo que precisa ser medido de pessoa para pessoa. O que funciona em um indivíduo pode eventualmente não funcionar em outro e ser necessário uma calibragem diferente. Né? O Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, diretor do Instituto do Cérebro, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele tem um artigo na revista Mente e Cérebro, em que ele compara a maconha com o cachorro. Né? Então ele diz assim, o que é o cachorro? O cachorro é o fruto de uma rigorosa seleção genética feita pelos nossos antepassados de acordo com as necessidades humanas. Então, lá atrás, há muito tempo, alguém separou um lobo selvagem da matilha e passou a domesticá-lo.
e a partir dali surgiu o cachorro e as espécies de cachorro. Então, hoje a gente tem um cachorro que é o cão farejador, o outro é o cão guia, o outro leva o conhaque para quem se acidentou na neve, o outro serve de travesseiro, etc, etc e etc. A maconha é exatamente a mesma coisa. É fruto de uma rigorosa seleção genética feita pelos nossos antepassados até chegarmos a hoje, né? E hoje, no Brasil, nós temos essa situação paradoxal. A Anvisa autoriza a importação de remédios à base de maconha, inclusive à base de THC. É possível importar o Bedrocan, que é maconha, basicamente, né? Mas a Anvisa diz que não autoriza, não pode autorizar o cultivo de cannabis no Brasil, porque isso seria, enfim, perigoso, não seria possível controlar, etc. Em primeiro lugar, essa situação garante uma reserva de mercado para as grandes indústrias farmacêuticas, né? Porque você tendo que importar o remédio, você é obrigado a recorrer à indústria farmacêutica. E, segundo, garante também um lucro para essas empresas, na medida em que a maconha ela pode ser facilmente produzida de forma artesanal pelas pessoas, com resultados muito positivos, como a gente vem observando em muitos casos concretos, né? Eu, ao lado de muitos colegas, a Cecília, o Emílio Figueiredo, o Ricardo Nemer, enfim, vários advogados e advogadas que estão empenhados em fazer avançar esse tema, temos buscado na Justiça a tutela, a proteção do direito à saúde de pessoas que necessitam da maconha como remédio. Então, eu queria falar de 2 casos específicos nos quais eu trabalhei, que foram julgados recentemente, né? O primeiro é o julgamento. Nós impetramos um habeas corpus para obter um salvo-conduto para um indivíduo portador de esclerose múltipla. E conseguimos uma decisão de primeiro grau que autorizou a importação de 10 sementes e o plantio de 10 sementes por mês, né? Justamente porque nós alegamos que, além da maconha inalada, a pessoa também necessita da extração do óleo. E para a produção do óleo, você precisa de muito mais maconha do que, por exemplo, para a forma inalada. A forma inalada você faz um cigarro ou você vaporiza e o consumo enfim, não é um consumo tão grande. Mas quando você produz o óleo, quando você produz a extração, você precisa de muita flor para um resultado final muito menor. Então, você precisa ter, digamos assim, um estoque, uma quantidade de maconha maior para conseguir produzir esse extrato. E isso é uma grande dificuldade, porque se para nós que somos leigos, né, já não é algo simples, para o juiz, que é alguém ignorante nessa matéria, é muito mais complicado você mostrar as evidências também, até porque o juiz tem toda uma preocupação de não permitir que a autorização seja utilizada para fins outros, né? Então, você autoriza alguém para produzir maconha para fins medicinais e essa pessoa, eventualmente, vai produzir maconha e vender para terceiros, né? Uma das grandes questões em discussão é como fiscalizar o autocultivo. E aí, nós tínhamos conseguido, então, essa decisão para esse indivíduo, portador de esclerose múltipla, que teve autorização para importar 10 sementes por mês e plantar 10 sementes todo mês, né? E aí, quando foi julgar o recurso, porque se trata de um habeas corpus concedido em primeiro grau, a legislação processual penal prevê que, nessas hipóteses, essa decisão deve ser objeto de um recurso de ofício, né? O reexame necessário. Então, esse caso foi levado ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e lá eles julgaram o caso. E aí, 2 juízes entenderam que a decisão de primeiro grau deveria ser mantida. E um juiz, inclusive faço questão de mencionar o nome dele, o Fausto de Sanctis, né, um juiz até conhecido, julgou contrariamente. Segundo o Dr. Fausto de Sanctis, tendo em vista que a Anvisa já autoriza a importação do remédio e tendo em vista que a produção artesanal e caseira ela não é objeto de fiscalização, então ele entendia que a pessoa deveria recorrer à importação
nada obstante os custos que essa importação representa e nada obstante a possibilidade de produzir artesanalmente a um custo muito mais baixo, né? Então, eu menciono esse caso apenas para tentar mostrar as dificuldades que nós enfrentamos na prática, tendo em vista a ignorância de magistrados sobre essa questão. E agora, mais recentemente, na sexta-feira, nós tivemos uma boa notícia também, uma decisão em primeiro grau, um habeas corpus, em que o indivíduo portador de esclerose múltipla obteve o salvo-conduto para importar 20 sementes por mês e para plantar 20 sementes por mês, né? Nesse caso, nós fizemos uma argumentação no sentido de que, além da inalação, além da vaporização, ele também produziu óleo, né? E para a produção do óleo era necessário uma massa de flor de cannabis maior do que aquela necessária apenas para vaporização e inalação. E aí nós juntamos a petição inicial do habeas corpus, um estudo que a Polícia Federal fez, que foi publicado na revista Perícia Federal. A Polícia Federal estava muito preocupada com a questão das sementes de maconha, porque houve um aumento muito grande de apreensão de sementes de maconha dos últimos anos para cá, né? De fato, há muitos sites estrangeiros que vendem sementes de maconha e as pessoas, evidentemente, fazem a compra e recebem no Brasil. E a polícia passou a apreender essas sementes e passou, inclusive, a, digamos assim, investir na apreensão de sementes de maconha. Hoje, vários lugares, aí, em Guarulhos, por exemplo, você tem um scanner de alta precisão que tenta identificar a semente de maconha. Então, importar semente de maconha é um mau negócio hoje no Brasil, porque a chance de ser flagrado é muito grande. E o fato é que, em vista dessas apreensões que aumentavam dia a dia, a Polícia Federal passou a fazer um estudo sobre a capacidade produtiva de um cultivo, né? Porque passou a surgir também uma controvérsia jurídica. Pessoas que importavam semente de maconha do estrangeiro para receber no Brasil e que eram flagradas pelas autoridades públicas passaram a ser denunciadas por tráfico internacional de drogas, né? E aí houve toda uma discussão se isso era crime, não era crime. Hoje em dia, o próprio Ministério Público Federal, por uma apertada maioria, decidiu que a importação de semente de maconha não é tráfico internacional, mas pode eventualmente caracterizar o crime de contrabando. Mas, em pequenas quantidades, aplica-se o princípio da insignificância, o que leva à atipicidade desse tipo de conduta. Mas isso que eu estou dizendo é fruto aí de anos e anos de discussão, e ainda hoje tem gente respondendo a crime por tráfico internacional de drogas, né? Pelo fato de ter importado 10, 15 sementes de maconha. Então, nesse caso, nós, já antevendo essa discussão, juntamos esse relatório da Polícia Federal, em que eles mostram a dificuldade de cultivar cannabis, né? Quer dizer, o cultivo de cannabis é algo que não é simples, ao contrário, você precisa de estufa, luz, você precisa de fertilizante, etc., etc., além da questão da porcentagem. Tem uma parte das sementes que são masculinas, outras são femininas. Mesmo as sementes feminizadas, no mais das vezes também acabam gerando plantas macho, de modo que é preciso levar em conta tudo isso. Ou seja, para quem depende da cannabis como remédio, você precisa ter uma quantidade razoável para produzir o remédio do qual a pessoa necessita, né? Então, com base em tudo isso, e a partir dessa argumentação, nós conseguimos essa decisão, o que eu acredito que é inédita, porque as decisões anteriores não mencionam quantidade, né? No mais das vezes elas mencionam a quantidade necessária para a pessoa produzir, mas isso fica a critério de cada um, né? E aí, nesse caso, nós conseguimos uma decisão que é inédita, que autoriza a importação de 20 sementes por mês e o plantio de 20 sementes por mês, né? Então, se a gente pensar no ano, a pessoa vai ter 440
plantas que ela vai poder produzir, né? E, naturalmente, dessas 440 plantas, apenas uma pequena parte vai, de fato, produzir a flor que vai dar origem ao remédio, né? Então, eu acredito que um dos nossos papéis hoje é o de catequizar a sociedade, o de catequizar as autoridades, né, a respeito do papel da maconha na saúde, né? Porque há ainda uma grande ignorância, um grande preconceito, aquilo que o Osmar Terra, que o Cripa e que tantos outros tentam difundir, né? A maconha é droga e o CBD é remédio, né? O Osmar Terra, inclusive, usa uma imagem que ele diz que a jararaca, o veneno da jararaca produz uma substância que, isolada lá, a molécula, é capaz de curar uma doença grave, né? E aí, inclusive, ele brinca dizendo assim, eu nunca vi marcha da jararaca, né? Evidentemente, ele nunca viu a marcha da jararaca porque a jararaca não é proibida, né? Se a jararaca fosse proibida, evidentemente, as pessoas que podem se beneficiar do remédio que é produzido a partir do veneno da jararaca se mobilizariam para derrubar essa proibição. No caso da maconha, ela é uma substância proibida. Nós temos uma ação civil pública que tramita no Distrito Federal, que foi proposta pelo Ministério Público Federal, que tenta justamente regulamentar a cannabis como remédio, inclusive regulamentando o autocultivo, inclusive regulamentando a possibilidade de importação de sementes e reconhecendo o potencial terapêutico medicinal não só do CBD, mas também do THC e de todos os canabinoides que compõem a maconha. Então, o nosso papel hoje, acredito, é o de difundir informações baseadas em evidências científicas a respeito do potencial terapêutico e medicinal da cannabis. A cannabis não é efetivamente uma substância neutra, ela não é inócua e ela pode causar prejuízos à saúde das pessoas quando a gente fala em uso social, né? Mas aqui a gente está falando de uso medicinal e terapêutico para pessoas que são portadoras de doenças graves e que não podem arcar com o custo elevado que a importação de remédios produzidos pela indústria farmacêutica representa, né? Então, é uma questão de estado de necessidade, é uma questão de uma escolha de Sofia. E o Estado tem a obrigação de tutelar e proteger a saúde dessas pessoas, seja fornecendo os remédios pela via do SUS, o que é certamente uma opção mais custosa. Se a gente pensar que o SUS já tem hoje um grave problema de financiamento, eu vou encerrar, digamos assim, forçar o SUS a fornecer esses remédios que são caros é, de fato, a pior opção. E nós temos a opção do cultivo caseiro ou mesmo do cultivo coletivo, que é uma opção que já foi testada e já foi comprovada como uma opção bem-sucedida, né? Então, acho que o nosso papel hoje é o de difundir informações baseadas em evidências científicas a respeito do potencial terapêutico e medicinal da cannabis. Aliás, para finalizar, a gente lançou agora a segunda edição da Platô Drogas e Política, que é a publicação científica da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Nós temos lá uma revisão, um artigo que revisa diversos artigos sobre danos causados pela cannabis e, no frigir dos ovos, embora a cannabis seja, sim, uma substância capaz de produzir danos, ela é imensamente menos nociva do que outras substâncias, em especial drogas farmacêuticas, né? Então, queria cumprimentar a doutora Eliane Nunes, queria cumprimentar a vereadora Soninha, cumprimentar o Fábio e a Cidinha mais uma vez, chamar a todos e todas para o evento que nós vamos realizar na semana que vem, em parceria com a Escola da Magistratura Federal da Terceira Região, a EMAG, no Tribunal Regional da Terceira Região. Nós vamos ter um evento nos dias 6 e 7, um evento gratuito, que vai tratar drogas, modelos regulatórios. A Cidinha vai estar lá, vários amigos e amigas também estarão. Convido a todas e todas para participar. Muito obrigado.